Olá, turma. Na nossa aula de hoje nós vamos estar falando da equação da reta. A gente aprendeu na função afim, escrever uma função afim, que é a função fx igual a x mais b. A gente aprendeu que através dela a gente pode fazer o gráfico do plano cartesiano, determinar os pontos em que o gráfico intercepta, no caso aqui se a função fosse decrescente, o a fosse menor que zero, ou fazer o gráfico assim, se a fosse maior que zero, e aí tem os pontos em que ela intercepta, que é o x0 e o y0, a mesma coisa aqui, y0 e x0. A gente aprendeu a determinar, ou simplesmente montar a tabela, monta a tabela x, atribui valores para x, pega a expressão que descreve a função e atribui valor para y, enquanto espalha o ordenado x, y, e aí você monta o gráfico. Bom, na nossa aula de hoje, justamente agora o caminho oposto. De vez eu pegar a função e construir o gráfico, eu vou pegar o gráfico, uma parte dele, e determinar quem é a função. A gente agora vai tomar o caminho inverso. Então, a gente vai fazer exatamente isso agora. A gente vai aprender como que a gente pode fazer exatamente agora. Bom, então, a gente aprendeu que na geometria, que dois pontos determinam uma única reta. Ou seja, se você tem dois pontos distintos, eles vão determinar uma reta. Ok? Então, é o que vai acontecer para a gente determinar. Eu preciso saber, eu preciso ter um ponto A e um ponto B qualquer da reta de coordenada conhecida, XA, XA e XB. Lembra que aqui, quando a gente está falando da reta, tem aqui a coordenada Y, que vai ser Y do ponto A, e vai ter uma coordenada X do ponto A. A mesma coisa vai acontecer com B. Aqui a função está decrescente, mas a função pode ser crescente também, tá? XB, YXB. Bom, se eu tenho dois pontos com coordenadas conhecidas, é o que eu vou precisar. Eu vou conseguir determinar a função que eu quero, que é fx igual a x mais b. Só que essa função ela nem sempre vai sair assim, prontinha. A gente vai ter casos que você vai ver que ela já vai sair prontinha. Na verdade, a gente vai ter a equação, ela vai sair dessa forma aqui. Ax mais by igual a zero. Essa função é chamada de forma geral. Quando eu consigo isolar o y, que eu obtenho essa forma aqui, que é ax mais b, essa aqui vai ser chamada de forma reduzida. Aqui, forma geral da reta ou equação geral da reta, forma geral ou equação geral, também pode ser chamada de equação geral. Aqui, forma reduzida ou equação reduzida. Enfim, vamos ao que interessa. Vou pegar aqui uma função qualquer, a gente vai montar a função, o gráfico dela, e depois a gente vai pegar e vai voltar a função, só para ver que isso aqui funciona. Vou pegar uma função aqui qualquer, vamos pegar essa daqui, fx igual a 4x menos 1. Uma função crescente. Bom, f de x a gente já sabe que isso aqui é y, isso aqui na verdade é y menos 1. Então isso está dizendo que os valores que eu atribuí para x, quando processado, quando passado nessa função, quando substituído aqui, vai me dar um valor para y, e eu vou ter para os ordenados x e y. Lembra que aqui a gente só vai precisar de dois pontos para determinar isso. Então eu vou escolher dois números quaisquer, aleatório. Eu vou escolher aqui, por exemplo, 1 e 2, só para ficar aqui aleatório. Não vou fazer nada complexo. Então aqui nessa primeira parte você vai ter 4 vezes, no lugar de x vai ser 1, menos 1. E na segunda parte vai ter 4 vezes 2, menos 1. 4 vezes 1, 4. Menos 1, 3. 4 vezes 2, 8. 8 menos 1, 7. Então meus pares é 1 e 3.
2 e 7. Então, vou falar que esse aqui é o ponto A, esse aqui é o ponto B. Ponto B. Se quiser, poderia aparecer assim. Eu posso só dar simplesmente o problema as coordenadas e pedir para você obter, ou posso também representar numa parte do gráfico. Eu sei que esse gráfico seria isso aqui, ó. Tanto faz se tiver aqui ou você identificar no gráfico. Você pode ter no gráfico, ó, 1 com 3 e 2 com 7. Poderia ter dado o gráfico assim. De qualquer jeito, você vai saber que aqui, por exemplo, é o ponto A e o ponto B. Você vai ter a coordenada dele de x está aqui e a coordenada de y está aqui. Do ponto B, a coordenada de x está aqui, a coordenada de y está aqui. Enfim, a gente vai utilizar alguns métodos. O primeiro método que eu vou utilizar, deixa eu repetir isso aqui, vai ser o método mais comum que é utilizado por todo mundo, que é o método sistemático. O que consiste o método sistemático? Eu vou montar um sistema em relação. Eu sei que a função é y igual a x mais b. Bom, aqui eu vou substituir o que eu tenho. Vou substituir e vou criar um sistema. Na primeira, ou posso também dizer isso aqui, ó. Dizer que y é igual a x mais b é a mesma coisa que dizer que a x mais b é igual a y. Então vou fazer isso na primeira. Ó, na primeira o x é 3, o x é 1, a vezes 1, mais o b igual. E o y correspondente a ele é 3. Então estou montando a primeira linha do sistema. Na segunda linha do sistema eu vou substituir a vezes, quem é o x agora? 2, mais b, e o y agora é quem? 7. Quando você faz isso, você monta o sistema. Você tem 1 vezes a mais b igual a 3. E na segunda, 2 vezes a, 2a. 2a mais b igual a 7. Como é que eu resolvo um sistema? Eu resolvo o sistema cancelando uma das variáveis. Eu sempre vou escolher b. Por que eu vou escolher o b? Porque o b sempre vai estar aqui sem número. Então vai ficar mais fácil. Né? Sempre vai ser isso aqui, sempre vai ser mais b. Aqui nunca vai ter número. Então é só escolher uma das linhas da equação e trocar o sinal. Eu tenho que fazer com que isso aqui fique com o sinal trocado. Para eu trocar o sinal de uma equação, tem que trocar o sinal de todo mundo. Então vou escolher trocar o sinal da linha de cima. Vou trocar o sinal de todo mundo então. Ó, menos a, olha lá, o b ficou negativo e menos 3. Eu posso fazer isso e não vou alterar a equação, desde que eu troque o sinal de todo mundo. Consegui então aqui. Agora eu vou repetir a linha de baixo, que é 2a mais b igual a 7. Por que eu troquei o sinal de b? Porque agora eu vou somar uma equação com a outra. Quando eu somar menos b com mais b, é como se você estivesse devendo b e tivesse um b para pagar. Então ele vai se cancelar. Então eu vou fazer essa operação aqui, ó. Você deve a, tem 2a, aqui é como se fosse mais. Você deve a, tem 2a, paga a dívida e ainda vai ficar sobrando um a. Como eu falei, o b vai se cancelar, vai dar 0, igual. Você deve 3, tem 7, ainda vai ficar sobrando 4. Então já achei que o a é igual a 4. Falta achar o b. Para achar o b, eu escolho ou essa equação ou essa equação. É claro que eu vou optar por essa daqui. Por quê? Porque os valores são menores. E eu já sei o valor de a e eu sei que a mais b é igual a 3. Eu descobri aqui que o a é 4, então vai ficar 4 mais b é igual a 3. Então aqui, b é igual, está aqui como mais, ó, jogo para lá como menos. 3 menos 1. b é igual a quanto? Aliás, 3 menos 4. b é igual a 3 menos 4. b é igual a menos 1. Bom, aqui eu já consigo montar a função. Eu já sei que a minha função é ax mais b, então f de x é igual, quem é o a? O a eu sei que é 4, 4x, e o b quem é? Menos 1, como a gente tinha conseguido lá no anterior. Ou também você pode falar que é y igual a 4x menos 1, e essa aqui é chamada de equação
reduzida. Essa é uma forma de encontrar. Então esse método aqui é um método sistemático. Só que eu só tenho esse método? Não, eu usei esse método sistemático. Mas eu tenho um método chamado de método de interpolação. De interpolar. Então esse método já vai ser assim. Eu vou fazer x e y. E vou colocar as coordenadas do ponto na ordem crescente em relação a x. Então, qual foram as coordenadas do ponto que a gente pegou? Vamos lá, aproveitar e pegar as coordenadas que a gente tinha. Quais coordenadas? Vou trabalhar aqui, ó. Então, agora vamos trabalhar com o método da interpolação. Aqui, A é 1 e 3. O B é 2 e 7. Ó, eu vou pegar a ordem do x crescendo. Então, sempre vou me espelhar por aqui. Então, você vai ter aqui x, y. Sempre vai fazer isso. Então, o que você vai fazer? Por esse método. Você vai colocar aqui, ó. 1 e 2. E aqui, 3 e 7. O que eu vou fazer agora para obter? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar uma relação de igualdade. Tudo que eu fizer de um lado, eu vou fazer do outro. Eu vou pegar o primeiro menos o último. Então vai ficar x menos 2 sobre o segundo menos o último. 1 menos 2. Fiz do lado, vou fazer também do outro. O primeiro menos o último. Aqui é y, aliás. Y menos 7. E o segundo menos o último. 3 menos 7. X menos y vai continuar. 1 menos 2 é menos 1. Igual y menos 7. Y menos 7. 3 menos 7 é menos 4. O que eu vou fazer agora? Eu vou multiplicar cruzado. Vou multiplicar cruzado primeiro quem tem y. Por quê? Porque o y eu vou fazer ficar para o lado esquerdo. Só de prática. Então, quando você fizer essa multiplicação, vai ficar, ó. Aqui eu tenho que aplicar a propriedade distributiva. Então, vai ficar 1 menos y menos 7. Tem que colocar entre parênteses. A mesma coisa. Quando multiplicar lá, tem que aplicar a propriedade distributiva. Então, 4 vezes, vai multiplicar quem está em cima. Todo mundo que está em cima, x menos 2. Coloca entre parênteses para mostrar que tem a propriedade distributiva. Menos 1 vezes y, menos y. Menos vezes menos, mais 1 vezes 7, 7, igual 4 vezes x, menos 4x. Menos vezes menos, mais 4 vezes 2, 8. Se eu passar para todo mundo para cá, eu vou obter, ou se eu passar para cá, eu vou obter a equação geral. Posso obter isso aqui, eu posso passar todo mundo para cá. Ó. Se eu passar todo mundo para cá, o que vai acontecer? Vai ficar 4x mais 8 menos 7 mais y. Posso escrever como menos 4x mais y mais 7 mais 8 menos 7 vai dar quanto? Menos 1. Aliás, vai dar mais 1. E eu falo que isso aqui é igual a 0. Ok? Quando você faz isso aqui, essa aqui já é a equação geral. Vamos supor que daqui você queira obter a equação reduzida. Para obter a equação reduzida é só isolar o y. Então, vou deixar o y aqui igual. O menos 4x vai para lá com o mais, então vai ficar mais 4x. O mais 1 vai para lá com o menos 1. Então, essa aqui seria a equação reduzida. Então, essa seria a forma de se obter.
Mas eu poderia ter só obtido a equação reduzida, já daqui. Era só deixar o y sozinho. Se eu deixasse o y sozinho, teria aqui menos 4 mais 8. Aqui é mais, vai passar a ser menos. Menos 7. Então daqui você teria menos y é igual a menos 4 mais 1. Só que o y não pode ficar negativo, tem que trocar o sinal. Quando eu troco o sinal, aprendemos que tem que trocar o sinal de todo mundo na equação. Então aqui vai passar a ser 4 positivo e aqui vai passar a ser menos. Então essa aqui já seria a forma reduzida ou equação reduzida. Tem uma outra forma de fazer? Tem uma outra e última forma de fazer. Então essa vai ser a forma matricial. Esse é um método de multiplicação que na verdade vocês vão entender o porquê que isso acontece lá no segundo ano. Mas vamos trabalhar o seguinte. Vamos trabalhar com os pontos de coordenada que a gente tinha. Vamos voltar a utilizar os nossos pontos de coordenada para você entender. E eu vou fazer depois os três métodos de uma vez a gente encerra a aula. A aula já está um pouquinho avançada. A ideia era fazer uma aula curta. Mas vou aproveitar aqui. Eu vou pegar esses pontos de coordenada. Depois a gente vai fazer e você vai comparar qual método que é mais fácil. Então, vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Bom, como é que é o método matricial para resolver isso? E agora, como vocês estão no primeiro ano, vocês não vão entender muito bem. Mas é só para pegar o esquema. Aqui, sem muita explicação, a gente vai pegar esse esquema. A gente vai fazer x, y, x, y. Ok? Então, fácil. X, y, como a gente preenchia naquela hora. A gente preencheu 1 e 2 e 3 e 7. Agora a gente vai colocar 1, 1 e 1 e vai fazer novamente. X, y. Vai aqui, ó. Aqui é como se fosse um espelho. Vai espelhar. E vai repetir o que você fez lá. 1, 3, 2 e 7. E vamos dizer que isso aqui é igual a 0. E agora a gente vai multiplicar de 3 em 3. Vamos pegar daqui para cá, vamos multiplicar numericamente. Olha lá. 3 vezes x, 3x. Sempre de 3 em 3. Olha lá. Tem y2, 1. Isso aqui é tudo multiplicação. A gente está transformando em multiplicação. 2y, deu mais 2y. E aqui, 1 vezes 1 vezes 7, mais 7. Igual a 0. Na hora de voltar, agora a gente vai voltar, agora a gente vai fazer o contrário. A gente vai voltar e vai trocar o sinal. Olha lá, 1 vezes y, y, vezes y, y. Só que aqui a gente vai trocar o sinal, de vez de ser y, vai ser menos y. A mesma coisa aqui. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 7, 7. Só que de vez de ser 7x, x vezes 1, x vezes 7, 7x. De vez de ser 7x, vai ser menos 7x. A gente vai trocar o sinal. Se fosse menos, teria dado mais. E aqui é a última. 1 vezes 3 vezes 2. 1 vezes 3, 3. 3 vezes 2, 6. 6 vai vir com o sinal trocado. Vai ficar menos. Continuando o raciocínio aqui, continua sendo igual a 0. Isso aqui é igual a 0. E a gente vai fazer agora a operação. O que você vai ter? A gente vai ter, você tem 3, perde 7, você tem 3, está devendo 7, vai continuar devendo 4. Aqui você tem 2, deve 1, ainda sobra 1 para você. Você tem 7, deve 6, ainda vai sobrar 1, igual a 0. Essa aqui para a gente já é a equação geral. Vamos obter agora a equação reduzida. Como é que obtém a equação reduzida? Tem que isolar y, então vai ficar y é igual. Menos 4 está para cá,
vai vir para cá, então vai passar a ser mais 4x. Aqui está mais 1, vai passar a ser menos 1. Olha lá, a gente obteve a equação reduzida, que é exatamente a função fx igual a 4x menos 1, ou posso falar que é y, como a gente está vendo aqui. Bom, vamos fazer agora isso aqui de uma maneira geral. Você não é obrigado a fazer de todas as maneiras, você pode escolher uma única maneira para fazer e já é o suficiente. Foi apresentado 3 formas. Você vai escolher uma delas que vai te servir, que você achou que é mais simples, ok? Até a próxima aula, faça os exercícios para que a gente possa colocar em prática esse aprendizado que a gente obteve hoje.